Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conta-se de um jovem pobre que morava na Inglaterra. E ele tinha um sonho desde muito tempo, e o sonho dele era ir para um cruzeiro. Porque ele morava numa cidade portuária, e ele via as enormes embarcações chegando, e ele pensava assim: quando eu for mais velho, quando eu for adulto, eu vou entrar nessa embarcação. Algo similar ao que acontece aqui no Brasil com os jovens que crescem querendo ser jogadores de futebol por assistir na tela, por comemorar os gols do seu time, de coração ou do coração dos pais deles. Esse jovem pensava dessa forma. E o tempo foi passando, e cada vez ele ficando mais maduro, ele percebia que o seu sonho era distante porque era muito caro. E então ele começou ali, a pedido dos seus pais, fazer compra em uma determinada venda. Quando era mais jovenzinho ali, por volta dos seus 14, 15 anos, ele teve ali o seu primeiro emprego e começou então a guardar, fazer algumas de suas reservas. E quando ele ia ali ao supermercado, aliás, ele sempre, costumeiramente, ele comprava no mesmo lugar, em uma venda. Quando ele passou ali por aquele lugar, o que ele observou, que aquele comerciante estava sorteando um bilhete, um único bilhete para o cruzeiro. O que obviamente ele se lembrou, ele falou: puxa, que legal, quem sabe, né? Quem sabe? Ele foi então e comprou algumas mercadorias que dava direito a ele a um ticket. E ele foi, colocou ali naquela caixa. Mas ele pensou: puxa, meu bairro é muito grande, a cidade aqui é muito grande, muitas pessoas vão querer isso também. Será que eu vou conseguir? Passou um tempo, ele havia até esquecido. E quando ele chega ali do trabalho, numa sexta-feira, à tardezinha, o dono da venda chama ele e fala: vem cá, por favor. Ele vai até ele. E quando ele chega ali, com um pouco de ar de suspense, aquele comerciante fala o seguinte: fizemos o sorteio e você foi contemplado. Eu posso imaginar a alegria que ele ficou, porque ele estava prestes a realizar um dos maiores sonhos da vida dele. E se fosse com você, qual seria a sua reação de ter um sonho realizado? A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração, mas o anseio correspondido é a árvore de vida. Então, imagina ele muito feliz ali, e ele poderia ficar agora então uma semana no cruzeiro, passando por diversos lugares, por diversas ilhas. Mas ele tinha um embate, ele precisaria conversar com o seu patrão, porque ele precisaria pedir uma licença e ficar uma semana fora. E ele então teve ele seu primeiro desconforto. Ele pensou: mas e se porventura meu patrão ameaçar me demitir? Mas mesmo assim ele tomou coragem, foi lá, chegou no patrão e disse: olha, por favor, eu tive uma situação assim. Eu fui um jovem pobre, e narrou toda a história. Rapidamente ali o seu patrão compassivo disse para ele o seguinte: tudo bem, eu entendo você perfeitamente, pode ficar tranquilo, você não vai perder o emprego, pode ficar uma semana no cruzeiro. E ele já ali totalmente feliz por saber que poderia estar no cruzeiro, ele começou a planejar: o que eu levo? Quais roupas? Então ele começou a montar a sua mala. Chegou ali então no dia que ele iria embarcar, ele pensou o seguinte: preciso me alimentar também, e vou comprar algumas coisas. E ele foi ali para aquela venda e começou a pensar, e ele não tinha muito dinheiro, então ele pega algumas bananas e faz a contagem: eu vou comer X bananas por dia, então eu tenho que ter tantas para conseguir passar uma semana. Então ele foi, embalou tudo aquilo, pegou seu ticket, pegou a sua roupa, suas roupas, e foi até o porto, foi ali até o lugar onde ele embarcaria. Quando ele chega, ele vê aquela enorme embarcação e vê as pessoas que estavam enfileiradas ali, aqueles ingleses que costumeiramente tomavam seus chás, aqueles chapéus na cabeça, bonito, as mulheres com roupas elegantes, joias caras, totalmente finas. E ele pensa: puxa, eu sou uma pessoa pobre. Ele começou a se sentir desconfortável de novo. Então a fila foi andando, ele começou a pensar: nossa, será que eu não estou no lugar errado, não?
a que alguém fala para ele o seguinte: meu jovem, por favor, o seu ticket da embarcação. Então ele vai ali, fornece, ele vai e entrega o ticket. O cara carimba e fala: olha, você vai andar no corredor aproximadamente 50 metros, você vai virar à direita, número tal, ali você vai ficar, ali vai ser o seu quarto. E ele vai. Quando ele abre a porta, ele percebe ali um quarto esplêndido, com uma banheira maravilhosa. E só de cara, depois que ele coloca ali as suas malas dentro daquele quarto, ele toma um banho de aproximadamente 1 hora, porque na casa dele era tudo muito controlado. E de repente ele escuta um som enquanto ele estava se banhando. E ele pensa: o que é esse som? Ele vai ali, se troca, coloca sua roupa, abre a porta e olha. E ele percebe que aquelas pessoas estavam se enfileirando para a primeira refeição. Era um jantar. O que ele faz? Fecha a porta e pensa: vou comer minhas bananas. E começa ali, come umas 2 bananas e pensa: puxa, não faz sentido eu estar ali. Aquelas pessoas são muito elegantes para mim. E ele não vai. Passado então ali o segundo dia, ele escuta o som e ele entende por intuição que era uma outra refeição, o café da manhã. Ele volta e come suas bananas. Ele até tenta assim se enturmar com as pessoas que estavam ali, um grupinho, jogando ali os seus jogos, outros conversando, dando risada, e ele começa a ficar um pouco isolado. E cada vez que soava o som, ele entendia que era uma refeição diferente. Assim passou o almoço, passou a janta. Esse então foi o segundo dia na embarcação. Chegou então aproximadamente ali a partir do 5º dia, o que ele observou que havia um desconforto gástrico, isso mesmo, um desconforto gástrico, porque pense você comendo bananas durante todos esses dias. Não é de se esperar, é de se esperar melhor que alguma coisa dê errado no nosso trato gastrointestinal. E não só ele se sentia desconfortável, mas como ele pensou: cara, eu estou tendo algumas flatulências, alguns gases, o que me faz ficar cada vez mais distante dessas pessoas. Então ele volta cabisbaixo, ele começa a pensar: será que foi um presente mesmo que eu recebi, estar nessa embarcação? Será que não é uma furada? Eu deveria ter ficado trabalhando, eu não sou digno disso. E ele começa a voltar lentamente para o seu quarto, de repente ele esbarra em uma pessoa, e na hora que ele vai pedir desculpa, a outra pessoa também pede desculpa para ele, e o ticket dele cai no chão, e ele vai pegar, e na hora que ele levanta, a pessoa olha para ele e fala o seguinte: nossa, você está tão apressado, tão estranho, tão cabisbaixo, onde você vai? Ele fala: eu vou para o meu quarto, porque daqui a pouco vai ter uma refeição, e eu não posso comer ali. Se me permite falar com você, meu jovem, mas eu estou muito desconfortável, eu não vejo a hora que a embarcação chegue no porto novamente, para que eu retome a minha vida. Essa viagem era a viagem dos meus sonhos, mas desde que eu entrei aqui eu só como bananas. Aquele homem inglês, fino, rebuscado, ouvia ele, mas com um ar de reprova na sua face. Por que um ar de reprova? Porque ele falou: meu senhor, por favor, me dê o seu ticket. Ele reluta um pouco, mas: por que meu ticket? Senhor, por favor, me dê o seu ticket. Então ele vai, entrega na mão desse homem. E esse homem pega uma parte e vira a outra. Na frente dele mostra: olha, está escrito aqui no seu ticket que você tem direito a todos os banhos, ao quarto, à sala de jogos, a estar com as pessoas ali no seu ambiente, mas também você tem direito a todas as refeições. Isso já era o 5º dia, indo já para o 6º. Quando ele entende aquilo, é como se ele ficasse paralisado assim, ele toma um choque, ele fala: o quê? Quer dizer que todas essas vezes que eu comi banana, eu poderia estar dentro da sala comendo? Era direito seu. Você poderia estar ali. Mas, porque você não conhece, você ficou comendo bananas. Então ele vai rapidamente para o seu quarto ali, toma um banho bem apressado, esperando o som. E quando o som toca, essa vez ele entende: eu tenho direito. Então ele vai lá e come uma refeição maravilhosa, iguarias que ele nunca nem tinha ouvido falar na vida. E foi o melhor momento, e ele recobra as suas energias. Mas era já o 6º dia, quando ele acorda pela manhã. E ele começa a pensar: puxa, se eu tivesse entendido isso antes, a minha vida seria diferente. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse foi o mote, o tema de um presidente da República do Brasil. Mas eu devolvo para você: será que nós conhecemos a verdade?
Será que nós sabemos de fato sobre a verdade? Entenda, não é a verdade que liberta, mas Jesus ele fala o seguinte: conhecereis a verdade. É o conhecimento de quem Ele é o conhecimento da verdade que nos torna seres humanos livres. Quantas vezes nós temos tido uma vida ruim, uma vida com uma qualidade péssima? Entenda, eu não estou falando que nós não vamos ter dificuldades, vamos sim. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas qual é a qualidade de vida? Vamos olhar para Ele como Ele viveu. Jesus tinha uma vida muito intensa, muito intencional, mas você não vê Jesus ansioso, estressado e deprimido, porque Ele descarregava tudo ali, Ele falava tudo ali, Ele levava para o Pai e tinha uma vida plena. Ele tinha um propósito e Ele caminhou na direção disso. E eu e você? Quantos direitos nós não temos? Eu lembro de uma canção antiga que nós cantávamos, que era o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas será que eu sei disso? Ou será que eu aceito qualquer outro padrão? A Bíblia mostra o diabo como sendo o príncipe, o rei das trevas. E trevas ali não é só escuridão no sentido de fazer uma sombra. Não, não. É muito mais profundo do que isso. Trevas tem a ver com desconhecimento da luz. E a luz também é Jesus Cristo. Que possamos pedir revelação para o Espírito Santo. Tem coisas que nós não precisamos viver. Tem coisas que é fake, tem coisas que a gente desce para o nosso quarto, tendo uma síndrome de coitado. Eu sou uma vítima, eu sou um pobrezinho. Sendo que Jesus fala, eu morri na cruz para que você tivesse direitos. Que o Espírito Santo nos leve a esse lugar, para que a gente não passe aqui um período como passou aquele jovem. Que bom que nessa história ele acorda lá do 5º para o 6º dia e assume o seu papel e vai para cima. Mas eu e você? O que será que nós temos de direito, que nós estamos sendo tolhidos? Um povo que é roubado, um povo que é extorquido, um povo que não vive as promessas de Deus para esse tempo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.